Foi como prometido, estou voltando. Então, nós já falamos, né, da primeira parte, né, dessa série de vídeos sobre desapego. E agora nós vamos para o processo de tomada de consciência de André Luiz. Então, o primeiro vídeo foi sobre o choque, né, da desencarnação, a queda do véu, eu morri agora, né? E agora vem todo o processo de conscientização e desilusão para construir o desapego. A partir dali, construir um desapego. Vamos lá? Primeiro, ele diz assim: eu habitar a terra, gozar ali os bens, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Isso foi a primeira coisa que a consciência dele mostrou para ele, né? Nossa, eu habitei a terra, gozei todos os seus bens e nunca retribuí nada à terra. Então fica aí o exercício para a gente fazer. Desde que você nasceu até hoje, quantos animais foram sacrificados para te alimentar? Quantos vegetais foram sacrificados para te abrigar, te alimentar? Quanta água você já consumiu e poluiu, né? Com urina e fezes e seja lá o que for, limpeza, faxina. E o que você devolveu até agora aos reinos da natureza, né? Qual é o seu olhar para a natureza? Eu lembro quando eu era criança, a gente foi educado assim, A Mágica do Saber era o nome do livro. Animais úteis, animais domésticos, animais selvagens, animais perniciosos, prejudiciais. Ou seja, o que você pode tirar de bom de um animal, né? Aí vinha, nos animais domésticos vinha cão e gato, né? Animais úteis, aí vinha o boi, vinha a galinha, vinha o porco, né? Vinha a abelha. Animais perniciosos, aí vinha a aranha, vinha, né? Um monte de animaizinhos aí, o rato. E animais selvagens, né? Incutir um medo danado na criança, o leão, a cobra, seja lá o que for. Bom, na verdade, olha o tipo de visão que a gente foi adestrado para ter do mundo animal, né? Do reino animal. Ele não está ali para nos servir. O reino animal, ele cumpre o seu papel também no plano evolutivo. Cada reino tem o seu papel no plano de Deus, no plano do planeta, tudo. Então, você vê que, por exemplo, o reino mineral sustenta a vida, né? Forma o planeta, forma os corpos, os átomos, as moléculas, formam os corpos, formam a água, né? Sem água não tem vida. E alimenta, sustenta o reino vegetal, que é quem alimenta todos os outros, né? O reino vegetal, ele dá muitas lições a gente. Ele transmuta a terra em busca da luz, ele purifica o ar, ele traz beleza para o mundo e ele alimenta e sustenta também de nutrientes que ele retira do solo para os corpos que precisam viver. E o reino animal veio para colaborar conosco e nós colaborarmos com ele. Nós somos o elo de ligação entre o reino animal e as regiões superiores. Somos nós que podemos começar a dar contato ao animal do que os bons princípios, os bons instintos, a retirar deles maus instintos. Eu vejo muito claramente, depois que eu tomei consciência disso, eu não deixo meus cachorros caçarem. Eles são caçadores, vão no instinto, né? Não pode, mas mata por matar. Se pega um sapinho lá, ele fala, mata o sapo. Por nada. Então eu brigo, não pode, não sei o que, não pode. E se ele vai atrás, eu digo, para, e ele para, eu vou lá e dou um biscoitinho, entendeu? Então, isso é uma forma, que frescura perder tempo com isso. Não, não é. É uma forma de conscientização do meu papel enquanto humano na evolução daquele animal que foi colocado sob a minha guarda, certo?
Então, é essa mudança de consciência sobre nossas posturas, sobre a nossa vivência, que André Luiz chega e diz: eu fui da terra, usufruí da terra, não devolvi nada para a terra. Nunca plantou uma árvore, nunca cuidou de uma planta, achava frescura, detestava os grupos ambientais. Isso sou eu falando, tá? Tem gente que odeia, acha mimimi de defesa da natureza, acha que tem mais é que desmatar, que tem mais é que incendiar e fazer pasto para boi, para matar o boi, e a nossa evolução está com esse karma impagável com o reino animal, de tanto sangue que já foi derramado só para alimentar prazeres da carne. Ou seja, nós estamos ainda... Por quê? Por que é tão difícil para o ser humano parar de comer carne? Por que é tão difícil para o ser humano abdicar de vida animal e sangue? Pense, a quem você está atendendo? Ao seu espírito ou é um corpo, a um desejo do seu corpo, ou a um atavismo do seu corpo? Quiçá, incentivado por forças involutivas que se alimentam de sangue, que se alimentam disso. Não se esqueçam daqueles ebós que você oferece o sangue em troca de algo. Então, que tipo de forças se alimentam dessas essências, desses fluidos mais densos de vitalidade, tá? Então, passe a dizer... E você vai ver que a coisa é tão inconsciente que quando eu estou alegre eu vou fazer um churrasco, vou queimar carne. Então, não é nem... E essas pessoas que estão queimando carne, vou fazer churrasco, ainda acham que são evoluídas, abertas para criticar o irmão candomblessista que sacrifica um animal. Pelo menos o irmão candomblessista, quando sacrifica uma vida, está oferecendo a vida ao seu próprio dono, que é Deus, as suas divindades lá. Agora, quando você faz uma churrascada, uma cirizada, uma peixada, uma galinhada, galinha molho pardo, né? Aquele sangueira, um choricinho, né? Faz assim, ó. Leia, tem não sei se é libertação, tem no André Luiz a descrição dos matadouros, como são do lado de lá, o tipo de espírito que fica lá se alimentando disso. São esses espíritos que você está alimentando, não porque você está oferecendo a Deus, não. Você está oferecendo para eles, tá? Tá tudo em volta do você lá do seu churrascão. Então, tome consciência, quando você cai dentro da carne, do sangue, você está alimentando uma matança, um desrespeito à vida animal, a um reino da natureza que foi colocado aqui para te ajudar, não para ser trucidado, tá? Isso é um discurso que há que ser, digamos assim, pautado na racionalidade. Quantas árvores são derrubadas para fazer pasto para boi? Quantos gases dos bois, eliminados pelos bois, estão afetando a camada atmosférica? Qual o preço de planeta? Quantos pedacinhos de planeta está num bife na sua mesa? Tá? Então, esse é um papo chato para quem gosta de carne, não é? É o seu ego reclamando. É a sua personalidade, é a sua animalidade que está reclamando. Que chata, que vem com esse discurso mimimi. Segunda tomada da consciência. Aí morre, cai na real lá e fica sofrendo 8 anos no umbral, tá? Tivera paz, cujas generosidades e sacrifícios por mim eu nunca avaliei. Então tem gente que olha para pai e mãe, avó e avô como se fosse um banco, né? Inesgotável, só pega dinheiro, só tem que me servir, só tem que me dar carinho, só tem que me... Eu não tenho que dar nada. Quando envelhece e adoece, bota num asilo, larga de mão, faz grosseria, larga sozinho, né? Não tem, é só de lá para cá, daqui para lá não tem nada, né? E descarta-se. Então ele passa, né? Foi preciso ele desencarnar para ele tomar consciência das próprias exigências e do seu próprio egoísmo em relação aos pais.
em relação a perceber o sofrimento de órfãos, pessoas que nunca tiveram pais para lhe dar nada, pessoas que têm pai e mãe, mas vivem em lares conflituosos, tá? Dos que não possuem sequer família, as pessoas que estão completamente abandonadas e sós no mundo. Nada disso a gente tem percepção. Nossa, e desenvolver essa gratidão. Meu Deus, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tive família, eu tive um lar, puderam me incutir bons valores. E a gente passa por isso, né? E ainda reclama da vida. Tô depressivo. Eu sou uma depressiva, eu posso fazer isso, tá? Por quê? Porque um dos antídotos contra a depressão é a gratidão. Então comece a ver, puxa vida, eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha família comigo, eu tenho isso ainda, sou grata por isso. Esposa e filhos que ele prendera ferozmente, eu estou usando as palavras dele. Então ele toma consciência do que? Da possessividade dele, do seu apego, achar que a mulher era dele, os filhos são dele, vão fazer o que eu quiser, essa tirania paterna, patriarcal, que impera ainda em muitos lares, né? E note-se que esse apego perdura, inclusive lá, porque ele só vai se soltar desse apego quando ele volta em casa e vê que ele não significava mais nada, nem os móveis, nem a foto, nem nada. A mulher já estava com outro, os filhos já estavam casados, ninguém lembrava que ele existia. Aí é que ele cai a ficha, eu não sou tão assim. Então esse apego à mulher e aos filhos perdura durante todo o nosso lar. Só no final do livro que ele relata o retorno dele ao lar terreno e cai a ficha de que ele morreu, que ele não é mais o pai daquelas crianças, nem o marido daquela mulher. Isso tudo ficou. Assim, no momento que você morre, você deixou isso tudo aí. Você não é mais marido, você não é mais pai, você não é mais filho, você não é mais médico, você não é mais nada. Você é só o espírito. É o ator que despojou-se de um personagem e está pronto para outro. Tá? Possuiu um lar que fechou a todos que atravessaram o deserto da angústia. Ele aí toma consciência da ausência da fraternidade, da solidariedade na vida dele. Ele vivia aquele mundinho dele, tudo dele era para a minha família, eu vou buscar o conforto e tudo para os meus, só para mim, para os meus, dane-se se tem alguém morrendo, dane-se se tem alguém morando na rua, se tem alguém passando fome, não é meu problema. Meu problema é os meus, é alimentar, manter o conforto dos meus. Consciência de que pertencemos a uma imensa família humana. Aí ele, enfim, ele diz isso. Essa tomada de consciência, ela só vai se concretizar no fim do livro, quando ele diz, agora eu não sou mais o pai, o irmão, o fraterno, nada disso. Ele desvincula dos laços de parentesco e ele diz, a partir de agora eu sou um cidadão de nosso lar e pertenço à grande família universal. Termina o nosso lar e começa os mensageiros com essa constatação, com esse desapego. Enfim, ele consegue se desvencilhar. Você veja que esses laços, eles vão nos retendo. Muitas vezes a pessoa reencarna agarrada com esses laços. E aí ela chega aqui e vai pautar suas afinidades e suas simpatias e antipatias por essas recordações que estão recalcadas ali, cristalizadas, entendeu? Porque ela não se desvinculou de nada disso. São apegos milenares. E aí ele compara o caso dele como uma flor de estufa. Eu achei maravilhosa essa comparação. Uma flor de estufa, né? No momento, é um humano envolvido na ilusão. No momento em que ele vai para a natureza e vê a realidade, não dá conta. Não aguenta o clima da realidade eterna, né? Então, para ele, aquela realidade que ele vivia na Terra era a realidade. E aí, quando ele se dá conta da realidade eterna, não é nada disso, é a flor da estufa. E agora, né? Medo, pavor, sofrimento, consciência acusando, meu Deus, quanto tempo perdido.
tá? E aí ele termina o relato do primeiro capítulo com 3 exortações que nos remetem ao mantra Asatomá, que eu falei no vídeo passado do Sai Baba, que o vídeo do Asatomá é Sai Baba entoando um mantra em sânscrito, mas tem lá no vídeo a tradução. Então, aquele mantra diz assim: Senhor, conduza-me da treva para a luz, da ilusão para a realidade e da morte para a imortalidade, certo? Então aqui o André termina o capítulo 1 com esta mesma exortação, só que falado para o ocidental. Vamos lá? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade te surpreenda. Sua agora, para não chorar depois. Então, de qualquer maneira, você vai ter que botar a água com sal para fora, né? Ou pelo suor ou pela lágrima. Então ele diz, agora, faça esse trabalho agora, enquanto você está aqui na Terra, para que depois lá, esse desapego não seja tão doloroso, né? Essa sensação de tempo perdido não seja tão dolorosa. Então fica aí, esse é mais curto, esse vídeo, por quê? Porque eu tinha feito só o nosso live, eu fiz um apanhado ainda de algumas coisas, mas para que vocês possam assistir os dois e ter material para reflexão, tá? Deixa eu ver aqui algumas outras coisas. No capítulo 4, ele fala sobre apego à família como um ponto sombrio. No capítulo 16, ele fala sobre o apego à esposa. Você vê o capítulo 16, nosso lar, ele ainda está falando, ele está com a mãe dele, e ele fica perguntando pela esposa, para a mãe dele. E enquanto conversa com a mãe, ele fala do apego à esposa e aos filhos. E ele dá a seguinte instrução aqui. Na Terra, nós costumamos viciar situações pela hipertrofia do sentimento. Então, vigie seus sentimentos, né? Tem um mestre, eu vou terminar com essa indicação, porque eu sou dessas, eu não sou fechada em religião, né? Eu pesquiso e retenho tudo que é bom. Tem um mestre contemporâneo chamado Mooji, M-O-O-J-I, Mooji. E ele faz o exercício com a gente de afastamento dessa personalidade que a gente é. E eu indico para quem quiser, quem faz meditação sabe do que eu estou falando, quem trabalha com mindfulness, que é aquela coisa da consciência do momento, né, do eterno presente, também sabe do que eu estou falando. Mas ele dá o seguinte exercício, você sai e aí começa assim, eu faço muito isso. Como está o físico da Eleonora, né? O que a Eleonora está fazendo aí? Aí eu penso, a Eleonora está com... Eu tô tristinha, né? Não tem aquele negócio, eu tô tristinha. Eu tô borocochosinha. Não tem um vídeo desse? Então, tá... como a Eleonora está se sentindo? Está se sentindo triste, está se sentindo desanimada, tá? O que a Eleonora está pensando? Né? Aí você vai observando como se você estivesse numa plateia o desempenho daquele personagem, né? Como está o corpo físico dele, como, né? As exigências do corpo físico, as exigências do corpo emocional, as exigências do corpo mental, tá? E tente juntar essas 3 coisas como se fossem 3 cavalinhos que estão, né, soltos. Tenta botar a rédea nos 3 e puxar e dizer assim, não, agora vocês vão me obedecer. Eu quero que o meu corpo físico, a partir de hoje, não fume mais, não consuma sangue, não consuma açúcar, sei lá, eu não sei qual é a sua necessidade. No meu caso foram essas 3, eu tive que parar de fumar, eu decidi parar de fumar, eu decidi, por um processo desse de conscientização, parar de comer vida animal e decidi, por conta de diabetes, ter que abrir mão de doce, açúcar, chocolate, tudo. E eu era uma chocolate.
E esse processo eu usei para o doce, entendeu? Opa, eu preciso que esses 3 cavalinhos me ajudem, eles estão me atrapalhando. Então vem cá, corpo físico, você não vai mais me pedir docinho. Não vai pedir docinho. Esse sentimento aí não pode ser frustrado e se dizer que está triste porque faltou serotonina. E esse mentalzinho aí vai ter que dizer, eu sou diabética e eu preciso disso, então vamos sim, nós 3 ajudarmos, né? A superar o açúcar, o cigarro, o vício, seja qual for a algema que está te prendendo na ilusão. Então pega esses 3 cavalinhos, bota. Isso é um exercício que o Trigueirinho ensina. Depois que você botou rédea nos 3 cavalinhos e você pode direcioná-los para onde você quer, esses 3 cavalos se transformam num navio e você, com o timão, direciona o seu navio para qualquer ponto que você queira evoluir. Eu quero trabalhar em mim tal coisa e você está com tudo te servindo. Porque o que acontece, o primeiro ponto é esse. Nós estamos servindo aos corpos sem consciência de que estamos fazendo isso. Então, vamos lá. Vocês é que são meus instrumentos. Eu não sou escrava dos meus corpos. Eu não me identifico com meus corpos. Esses corpos vão ficar aqui quando eu for. E quando eu for, o que eu levo comigo? Então, esses corpos têm que me ajudar, me auxiliar a chegar no que eu vou levar, no meu verdadeiro patrimônio espiritual. Primeiro passo para a desilusão, primeiro passo para enxergar e se conscientizar do que é realmente importante nesse tempo que a gente está aqui, tá? É muito fácil a gente ver isso no outro. Ah, o outro é assim, assado, né? Difícil é você ver em você, né? E aí você passa a controlar pensamento, você começa a jogar toda a tua energia em mudar a si próprio. Não sobra mais tempo para ficar julgando os outros. Não sobra, né? Você começa a preservar mais a sua mente de o que me aborrece, o que me entristece, o que me deixa com raiva, né? E você começa a identificar pontos em você, sombras que estão dentro de você que você não vê. Não vê, começa a vir luz para si. Seu próprio eu vai mostrando a você, olha, você tem isso aqui para trabalhar. E aí você começa na oração a pedir ajuda para vencer aquilo, tá? Fiquem com Deus. Espero ter ajudado de alguma forma. Durante um ano eu estou fazendo esse trabalho mais para mim, né? Para minha própria disciplina consciencial. Mas eu acho que, como diz ele, né? Nós temos uma família humana. Então, aquilo que eu faço para mim, eu posso ajudar a humanidade, né? Ainda que ninguém faça, se eu melhorar um cadinho, será menos um doente na humanidade. Então, só aí a humanidade já sobe um pouquinho. E se cada um de nós se inspirar a fazer uma pequena melhoria em si mesmo, olha o quanto de humanidade vai crescer e melhorar, tá bom? Nesses tempos, sejamos luz.